Bem-vindos ao GalharziCast, o espaço onde ideias ganham voz, conteúdo direto, inteligente e sem enrolação. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um GalharziCast. Hoje estamos aqui para falar da vida real da gestão condominial, aquelas empresas que fazem o dia a dia acontecer. Estamos aqui com a empresa Eletro Aurora, energia sustentável. Aqui estamos com o CEO da empresa, o proprietário da empresa. Vamos deixar ele se apresentar. Eu sou o Lierson, né? A gente está aí no ramo de energia já há um bom tempo. A empresa já está há 33 anos no mercado, desde 2016 que a gente já atua nesse segmento de energia renovável, né? Então a gente entende que isso é um ativo, né, para todo mundo, tanto ambiental como financeiro. E a gente se especializou, né? Então a gente tem várias modelagens nela hoje que a gente traz solução aí para o que precisar, né? Tanto o mercado livre de energia quanto o mercado cativo e focado na geração através da fonte solar, né? E aonde que fica a empresa, Lierson? Aonde que fica a empresa? A nossa matriz ela começou em Nome Toque, em 93, com conserto de eletrodomésticos, depois foi pioneiro em vários segmentos aí, que são segmentos disruptivos, como TV por assinatura, os próprios ar-condicionado, que hoje é uma coisa corriqueira, né? Mas que na época custava muito caro, a gente também foi pioneiros. Com telefonia, a gente ficou 22 anos sendo agente da Claro, né? Então a gente ajudou a transformar também a telecomunicação aí na nossa região, tanto com... nós tínhamos 5 lojas e também tínhamos plano empresarial, então a gente teve uma carteira muito grande de clientes em toda a região aqui do Planalto, né? Então isso nos trouxe confiança perante os nossos clientes, porque telefonia era uma coisa que era novo, né, que incomodava bastante e precisava ter uma empresa de ponta firme que a gente pudesse confiar. Então a gente criou um relacionamento muito próximo aos nossos clientes. E isso no momento que viabilizou essa questão da energia renovável, a gente não precisava mais ter um relacionamento novo, a gente já tinha um relacionamento comercial com nossos clientes por décadas, né? Então isso nos facilitou a gente poder estar trazendo uma solução nova e saber que tinha uma empresa de confiança por trás de uma coisa. Tudo quando é novo, né, a pessoa fica assim, será que funciona? Será que vai dar certo? Será que vai estragar? E, enfim, tem muitas perguntas que o nosso cliente se fazia na época, mas sabendo que estando conosco, a Eletro Aurora, com a nossa equipe, que não é só eu, tem uma equipe toda formada, desde engenharia, instalação, pós-venda, financeiro, então a gente tem uma equipe bem montada para atender, né? Então isso nos fez fazer uma trajetória muito bacana, sabe, nessa parte de energia. Então a sua empresa é lá de Nome Toque. Tem Nome Toque nós temos aqui em Passo Fundo também. Tem em Passo Fundo também. Passo Fundo é onde é que ele tem. Lá está mais a parte técnica, né? Técnica então, lá. E aqui a gente tem a parte administrativa, a parte de pós-venda, a parte de engenharia e a parte de comercial. Comercial aqui. Então ela foi fundada em 93. 93. E daí vocês começaram a trabalhar. Vocês trabalham em todo o Rio Grande do Sul? Olha, nós procuramos ter usinas num raio em torno de 100, 150 quilômetros em volta, porque a gente entende que precisa ter pós-venda. Então, diferente de que o pessoal fala, não, placa solar ou gerador solar, é só instalar, é só limpar. Não, ele é um equipamento de energia, um equipamento de potência, enfim, ele precisa sim ter manutenção periódica nos quadros de distribuição, nos inversores, enfim. Então, a gente entende que como é um ativo que não pode ficar parado há muito tempo, a gente entende que vender muito longe não é o nosso foco. Apesar de ter algumas parcerias fora, o nosso foco principal é a região próxima aqui. A gente optou por não escalar muito na instalação nossa para manter realmente a qualidade. Que espaço o mercado proporcionaria. Se nós botar a nível Brasil, a gente poderia, né? Mas daí vende lá no Mato Grosso, vende aqui. Estragou uma usina, como é que eu vou ter um pronto atendimento? Tá, entendi. E me diz uma coisa, aliás, a questão que se fala hoje, nós entrando na questão, nosso podcast é questão de gestão de condomínio, ou questão de condomínio, ou até casas residenciais, se fala muito em placas, né, solares. Agora, vem se comentando de um tempo para cá, até para mim é novidade, as usinas, né? Placas solares. O que é as placas solares? Para quem que é o público? Qual é que é o diferencial? A empresa? O que ela vem adotando? Eu gosto de abordar o tema não como placa solar, e sim energia, né? A energia. Porque se nós pensar, né, tipo, todos nós precisamos de energia, não só de combustível líquido, que é a gasolina, óleo diesel, enfim, como elétrica, né? Então, hoje em dia, pensar um mundo sem energia é impensável. Se pensar, a gente pensa que é um caos, né, sem energia, né? E a gente vê que, inclusive, no momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento de guerra, é por conta de energia. Né? E o impacto da guerra está na energia.
E aí a gente pensa que hoje nós estamos vivendo um momento que nem todo mundo parou para pensar que tu pode ser dono da própria energia. Então, se tu tem essa possibilidade, por que não? Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa alternativa. Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui agora, chegou um momento que foi lá e foi pedir energia, não negociou preço, não fez nada, só disse, eu quero energia na minha casa. Sim. Que antigamente tu não tinha energia. Né? Antigamente nem tinha. Não tinha energia. Exatamente. Eu até costumo lembrar de uma história que a minha mãe, que é a fundadora da empresa, né? Que ela comentou que um dos luxos da casa dela foi no momento que botaram um vidro na janela, né, da casa, porque no inverno ou tu tinha luz e calor do fogão a lenha, ou tu tinha luminosidade, porque abria a janela para entrar a luminosidade e tinha frio. Então, penso que o vidro é uma inovação tecnológica na época que era um luxo. Era um luxo. E depois, quando chegou a energia elétrica no campo, né, que começou a melhorar a questão de produção, de poder armazenar, de estocar, de melhorar a produtividade. Então, isso a gente muitas vezes não para pensar o impacto que a energia traz no nosso dia a dia. Né? Então, já está normal, muitos já nasceram, né, com energia, nem pensam em como seria sem energia. E a gente, como diz, a gente não parou para pensar em negociar energia. A gente simplesmente eu quero ligar energia, que eu quero minha casa tem que ter energia. E aí eu entro naquilo que o senhor falou. Tu só se depara quando tu não tem. Quando tu não tem, é parâmetro, tem que ter parâmetro, né? E é o que eu digo assim, tu quer ser dono da casa própria, beleza? Importante, né? Ter uma casa própria. Por que não energia própria? Tu já parou? Eu desafio todo o nosso ouvinte aqui hoje a fazer um cálculo de quanto gastou de energia a vida toda, pegando energia elétrica e combustível. Se tirasse, botasse no bolso esse valor, todo mundo seria, né? Ou poderia gastar em coisas melhores, lazer, qualquer outra coisa que não a energia. E hoje nós estamos falando assim, 2015 para 2016, quando nós começamos ali, o payback, a gente fala de retorno de investimento, mas era de 5, 6 anos. Hoje nós estamos falando de retorno em 3 anos e meio, 3 conforme a situação. Cada projeto é um projeto, não dá para nivelar todos iguais, né? Uhum. Mas ele é muito rápido. Né? Considerando que eu tenho hoje uma tecnologia que vai durar 25 anos instalado, pegar trazendo em retornos de percentual, nós estamos falando de 1,5, conforme a situação, até mais ao mês. Então isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? E me diz uma coisa, e se um condomínio fosse falando de um caso prático para nós entrar nessa situação, condomínio fosse a empresa, a situação comercial ou financeira, solicitar um orçamento para a empresa, como é que funciona isso aí? Eu acho que bastante síndicos ou ouvintes nossos têm essa dúvida, né? Tem algumas dúvidas em relação a prédios que são, em primeiro lugar, tu tem uma prédio ou casa, né? No geral. Mas eu acho que vamos falar sobre condomínio, que é interessante a situação, e até pela nossa cidade hoje, que tem uma virtude de ser vertical mesmo, né? Então, se nós pensar, hoje nós temos prédios com 70, 80, 100 apartamentos e uma área diminuta de telhado, né? O telhado ele é reduzido. Muitas vezes, a gente tem vários condomínios, sim, que já tem energia, que a gente atende, mas que atende basicamente geralmente uma parte do consumo comum, né? Que seria elevador, as luzes, como tu falou antes, a questão daqui a pouco tem um mercadinho dentro, enfim, a luz comum. Eu não teria como, muitas vezes, ter espaço hábil para poder dividir o percentual entre as unidades consumidoras, apesar de ser possível. Se for um condomínio horizontal ou mesmo vertical que tenha área para a gente instalar gerador, eu posso daqui a pouco fazer um gerador e compartilhar essa energia, um percentual da geração para cada apartamento, mais área comum. Então eu vou botando os percentuais que a gente vai distribuir para cada unidade. Né? Então isso ele é possível sim, né? Mas normalmente ele não dá área suficiente para poder instalar. Então a instalação seria para a área, no primeiro momento, a área comum. Do condomínio. É o que normalmente ocorre. Né? Então é nesse sentido. E como é que vocês fazem esse laudo? Como é que vocês fazem essa verificação no condomínio? O que acontece? A gente tem que fazer, de novo, não é tantas placas gera tanto... Exato. A gente tem que fazer uma vistoria técnica, a gente vai identificar se tem sombreamento ou não tem sombreamento, qual que é a orientação, se é norte, sul, leste, oeste. Então tem melhores áreas de insolação, que é o norte, né? Que aí tem a questão da posição solar que vai ter o melhor rendimento.
partir disso, a gente vai entender custo, né? Cabeamento, enfim, instalação, estrutura, se suporta ou não, tem que ter laudo para isso também. Então, tem uma série de coisas que a gente se preocupa que muitas vezes não aparece numa proposta comercial, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para poder instalar um gerador junto à carga, que a gente chama, né? Então, a partir disso aí, a gente vai identificar quanto que tem uma estimativa. Então, hoje tem softwares que são muito... Assertivo não dá porque a gente se baseia no histórico passado para prever o futuro, né? Sim. Então, a gente tem uma estimativa de geração, mas também já baseado na nossa experiência. A gente já tem, sei lá, umas 30 mil placas instaladas já hoje na região. Então, atende os principais grupos varejistas, redes de lojas, pessoa física, enfim, tem um leque bastante amplo de clientes. E a gente tem esse histórico, né, de geração já, então a gente já consegue ter um afinamento, né, mas em cima disso a gente vai começar a traçar uma estimativa de geração, estimativa de aumento de preço da energia, e a gente consegue entender a viabilidade financeira, porque o primeiro que fala ainda é a questão do retorno financeiro. E uma dúvida minha particular na questão é exatamente a financeira. Tu conversa, até eu estava conversando com um amigo meu hoje de manhã, eu disse, não, hoje nós vamos ter um podcast ali sobre energia, né, energia renovável. Todo mundo, tá, mas e o custo, o benefício, né? É para todo mundo isso aí, não é? Ou tu tem um parâmetro que diz, a conta tem que ser acima de R$500, 1.000 ou menos? Existe quando ilusa existe uma taxa básica que a gente chama. Se for um trifásico, 100 kW tu vai pagar independente de gerar ou não gerar, né? De consumir ou não consumir. Uhum. Então, eu entendo que a partir dos R$500 aí já começa a ficar bem interessante, sabe? Bem interessante. E aí, cara, se for um monofásico, que é uma fase só, essa taxa básica é 30 kW. Então, daqui a pouco, se eu for fazer uma usina compartilhada, que a gente chama, a gente pode daqui a pouco pegar aquela pessoa que gasta R$200, R$250 e botar dentro. Vai ter uma economia percentualmente que também é válida, entendeu? Eu digo para vocês, gastou energia, pensem como, analisem, tragam informação, a gente vai direcionar vocês o que é a melhor alternativa. O fato é, vocês têm o direito e têm a possibilidade de ser independentes energeticamente falando, né? Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito disruptiva, né? Quando eu vi esse segmento, essa possibilidade, eu entendo que não tem por que a pessoa não analisar, não parar um pouquinho e fazer as contas, né? E quando que surgiu um pouco, que deu uma levantada nesse assunto que o senhor acha? Que deu levantou o assunto, assim, que o pessoal começou a se despertar por esse... 2015 teve uma normativa da ANEEL que permitiu... Eu comecei em 2012, tá? Que teve uma normativa. 2015 entrou a 687 da ANEEL, que permitia alguns... Até inclusive do condomínio já entrando sob geração compartilhada, autoconsumo remoto. Ele clareou um pouco mais a forma de como atuar no mercado. Então faz uns 10 anos já. Isso. Aí o que acontece? Foi 2022 para 2023, se não me falha a memória agora, não sou muito bom de data, que aí teve a lei, porque até então era uma normativa. Então o que acontece? O pessoal confunde muito com taxação. Para mim não é taxação, para mim é uma regulamentação em forma de lei. Que até então, a cada 4 anos, podia ter uma reviravolta e a gente simplesmente perdeu o investimento, vamos dizer assim. Porque daí era uma normativa que se reuniu o pessoal da ANEEL, mas não está legal, ou lobby, ou sei lá o que poderia acontecer, tudo pode acontecer nesse país, né? A gente poderia vir a perder tudo. Então, isso estava se desenhando de uma forma muito perigosa para nós aqui. E aí entrou a lei 14.300, que ela normatizou isso aqui. Algumas coisas foram prejudiciais para nós, como o artigo 73, que trata de fluxo reverso. Hoje é difícil de eu conectar uma usina fora carga por conta da concessionária não permitir por conta desse artigo. Não vou entrar em detalhes porque é muito técnico. Muito técnico. E, ao mesmo tempo, o pessoal fala da taxação, que nada mais é do que pagar um pouquinho do fio para a concessionária. O que, ao meu ponto de vista, é justo. Se eu estou usando uma infraestrutura de um terceiro, esse terceiro tem custo para isso. Sim. Então, existe uma previsibilidade lá dentro da energia tem várias componentes. Uma das componentes é o fio B, que a gente chama, né? Que é o uso da rede básica de distribuição. Então, em cima disso, ele vai dando um percentual ano a ano para chegar no valor. Opa, eu estou pagando RGE, estou pagando a concessionária XYZ e não estou usando de graça. Essa é a taxação, mas ele não inviabilizou, longe de inviabilizar o investimento em energia solar. Inclusive, se nós pensar que lá em 2000, antes da lei, o gerador era muito mais caro.
ele barateou muito, né? Então, além da gente ter hoje a segurança, né? Tipo, já a experiência, e por mais que a gente tenha a teoria, né? Sabe que ele pode estudar 50 anos, 50 anos. Quando a gente vai para a prática... É outra coisa, né? Muitas vezes é outra coisa. Então, essa experiência, nós temos o estudo da teoria e temos aliado à prática, né? E, ao mesmo tempo, os fabricantes também, né? Então, tivemos equipamentos no passado que deram problema, o pessoal ajustou. Então, hoje é uma tecnologia madura, né? E isso dá uma segurança com preço menor, com uma lei que dá uma previsibilidade, ou seja, não é algo instável, né? Não que não possa ser mudada a lei, né? Mas para mudar a lei a gente sabe que é muito mais difícil do que uma normativa que 4, 5 pessoas podem alterar, né? Então... E a manutenção dessa placas ou dessa energia, né? Como é que funciona? Qual é a garantia dessa... O que acontece? A gente fala garantia de... Vou pegar exemplo. Os módulos têm garantia de fabricação de 12 anos, normalmente, e garantia de eficiência de produção de até 25 anos. 25 anos, 30 anos, conforme o fabricante. Então, isso é baseado em ensaios de laboratório, de curva de degradação. E já existe, inclusive, mas 25 anos, né, Alan? A minha idade. Isso é papo de vendedor, não vou estar nem aqui, a empresa não vai... Pode acontecer que a empresa não esteja aqui. Uhum. Mas, assim, hoje nós temos já uma usina na Alemanha que já fechou 25 anos. Já fechou. Aí eu fui fazer o cálculo de quantos módulos deram problema em percentual. Deu 1,8% de módulos com problema em 25 anos. Sim. E aí a gente diz, beleza, ele vai estar lá com 80%, vai ter tecnologia... Daqui a pouco vai ter uma tecnologia melhor. Isso eu acho muito, muito legal na parte de energia. Porque diferente, por exemplo, de um computador, que daqui a 5 anos é lixo tecnológico, a energia, por mais que eu tenha um gerador, uma placa, um inversor que seja de melhor eficiência, o que sai lá na ponta que é energia. É a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, se daqui a 25 anos eu estiver gerando 80% do meu gerador, ainda vai ser energia. Não vai ter uma energia diferente. Não vai ter. E passa tempo, e tempo é energia. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu acho fascinante, porque é uma tecnologia que a solar ela não exige tanto, não que não exija manutenção, ela exige muito menos. Mas tem que, desde que bem instalado, com equipamento bom, com... enfim, é um contexto, né? Como eu gosto de cozinhar, eu gosto de puxar a realidade. Não adianta ter um bom ingrediente se o cozinheiro é ruim. Exatamente. Não adianta ter uma boa comida, um bom cozinheiro se o fogão não funciona. Não funciona. Então, tu tem que ter um contexto, né? E assim a gente vê no Brasil, como é um país que chega depois das coisas, né? Tem muita coisa que vem para cá que é impressionante. Faz uns 2 anos atrás eu estive na China, na feira lá. A gente foi convidado ao convite de um fabricante de motos que hoje é topo de cadeia no mundo. Convidou nós para conhecer a fábrica, enfim. Então foi um grupo seleto de empresários para lá. E, cara, na feira eu vi muitas marcas que vendem aqui não estavam nem na maior feira de energia do mundo. O preço 30%, 40% mais barato. Mas os caras nem CNPJ no Brasil tem. Então, tu imagina se precisar, aí sim, se precisar uma garantia, para quem tu vai pedir? Exato. Como é que tu vai mexer? Daqui a pouco o cara que instalou não está aqui mais. Então, tu tem que ter marcas que estão aqui. Então, nós, da Eletroaurora, nós temos hoje uma coisa que é ter a cadeia de fornecimento. Hoje, a distribuidora nossa é parceira nossa, o fabricante também é nosso parceiro, eu conheço a fábrica. Inversor também eu já tive, casualmente a tecnologia israelense hoje está numa situação complicada, mas tem fábrica em todo mundo, então já tive em Israel também visitando a fábrica de inversores. Então a gente tem a tecnologia, não é tudo igual, né? Módulo é módulo. Para o leigo, se ele olhar uma placa aqui, uma placa ali, ele não vai conseguir saber a diferença. Achar que o copo é aqui, o copo é aqui, é a mesma coisa. Não vai ter diferença. O leigo não vai entender, né, a diferença. Nós entendemos. Inversor é a mesma coisa. A mão de obra de instalação, a mesma coisa. Então, a gente vê hoje se tornou o único erro que eu vejo da energia hoje que ele se transformou num mercado de fácil acesso. Por quê? Acesso, eu digo, para a pessoa, o entrante que quer vender energia solar. Então, não desmerecendo, todo mundo tem a oportunidade, acho justo, mas muitas vezes o cara ele começou sozinho, daí ele vendeu, daí ele contratou um engenheiro para fazer o projeto, contratou uma equipe terceira para instalar, ele faz um bolo. Um bolo, né? Então, para aproveitar o momento. Isso é uma coisa que eu já vi em todos os segmentos. Na época de TV por assinatura, parabólica, por exemplo, que na época custavam muito, tinha empresas especializadas, quando via estava o pessoal em cima de uma caminhonete, batendo de porta em porta, vendendo, grudava na parede lá, ia embora, e puxava o fio pro meio da sala. Depois ligava para fulano e para vir arrumar. E aí o cliente que comprava, comprei barato. Né? Mas barato quanto? Quanto custa?
Então, isso não foi diferente no solar, só deu uma filtrada agora no segmento, por quanto que está difícil conectar novos geradores, né, fora ao menos. Então, deu uma limpa, né? Hoje sobrou menos empresas que já têm um know-how no mercado. Isso dá uma qualificada também, né? Todo mundo beber um pouco d'água, né? Sim. Mas a ideia de ter E se tu instalar mal, o parque de gerador tu não vai aguentar, porque o cliente ele vai cobrar, ele vai vir, e aí esse cara que ele pensou só no momento, aquele lá, ele não tem estrutura para dar o suporte que precisa. E as pessoas estão mais exigentes também, né? Exatamente. Se tu vai atrás de alguma coisa nova, as pessoas estão mais exigentes, né? E para o cliente que ele não entende, muitas vezes ele pensou, não, é mais barato e daqui a pouco ele está achando que está fazendo um bom negócio. Sim. Né? Então, cabe ao vendedor, né, explicar, né, mostrar, e para o próprio cliente também, antes de comprar, pesquisar um pouco. Né? Hoje nós temos aí inteligência artificial, tem Google, enfim, tem bastante coisa. E o próprio cliente que eu sempre costumo brincar. Brincar não é brincadeira, porque isso é uma verdade, né? Todo mundo fala tudo que deu certo, né? Ah, é? É verdade. Me fala um caso que deu errado, como é que tu resolveu? E o que as pessoas têm que se preocupar, então, já que nós estamos nesse tema aí, o que as pessoas têm que se preocupar na hora de fazer a contratação de uma energia solar? O que as pessoas teriam que verificar? Primeiro, alguns itens. Itens é o fabricante, né? Entender tipo o módulo que está sendo colocado, marca. Aí tem hoje em dia tem uma pirâmide dos principais da bancabilidade, né? Financeira, que a gente chama de clientes, marcas AAA, que a gente chama, que pode quebrar o mercado, se quebrar eles, daí não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Então isso aí é importante. Uma marca. A marca tanto de inversor quanto de módulo. Aí tem as miscelâneas, a gente chama, desde o cabeamento, conector, é muito detalhe. Então eu entendo que tem uma empresa, e tem muitas empresas boas, de forma geral existem bons concorrentes, né? Isso é muito importante, porque a gente baliza, né? E desconfiar de preço muito barato. Não tem milagre, entendeu? Não existe milagre. Não adianta eu vir dar um exemplo, fazer por 1.000, o senhor vai estar fazendo por 5, essa diferença é muito grande. A margem não é uma margem absurda para a gente entender que... pegar uma marca de carro, sei lá, A e B, conforme o nível de carro... Trazendo por esse exemplo aí, não tem como, né? Existem tecnologias, né? Tipo, pegar, por exemplo, a tecnologia SolarEdge, que é com otimização de módulos, é o topo de cadeia. Né? Eu considerando, trazendo para o mundo automobilístico, talvez seja o melhor carro da marca lá. Não vou falar marca aqui, porque também vou fazer propaganda, né? Sim, sim. Mas, enfim, é o cara que tem mais acessórios, enfim, ele vai gerar mais, tem mais confiabilidade. Aí tem a tecnologia String, que é uma tecnologia que é mais antiga e é usada mais para solo hoje. E aí tem os microinversores também, tecnologia muito interessante. E aí teve algumas mudanças no país aqui agora, que a gente começa a amadurecer, a gente já teve essa visão já lá no passado, nós como empresa, que é a questão da segurança da instalação fotovoltaica. Eu estou falando do gerador, ele não é uma lâmpada, apesar que também tem que ter segurança, tem MBR para instalação elétrica, tem uma série de coisas para se cuidar, para evitar inclusive um incêndio. Então, se tu pensar que uma placa solar no sol, ela não desliga. Se ela está ali, ela está com tensão. Não tem um botão liga e desliga. E um sistema string, que eu estava comentando, é um sistema que, como se fosse pensar uma pilha, positivo e negativo, é como se fosse ligar 10, 20 pilhas uma lado da outra, vai somando tensão. Então, nos sistemas antigos, tem linhas que tem 1.100 volts em corrente contínua. Dá para até soldar, se for o caso. E tu não desliga. E isso no Brasil não se entendia o risco. E aí sistemas que têm essa segurança, que é desligamento rápido, enfim, e otimização, eles trazem essa tensão para um nível de tensão segura. E os bombeiros já estão se atentando para isso, porque sistemas antigos, se pega fogo, eles olham, opa, tem sistema em cima, se eu botar água, eu corro risco de vida, talvez, para o bombeiro. Então, agora já está valendo uma normativa dos bombeiros que tem toda uma regra para se instalar. Eu não vejo o pessoal cuidando disso, só que tem custo para fazer isso. Tem que ter uma tecnologia que seja de acordo. Tem uma série de coisas. Então, desde um seguro de uma empresa, por exemplo. Mas eu paguei 30% mais barato. Tá? Com tecnologia string em cima do telhado, sem otimização sem desligamento rápido. Cara, pegou um fogo, o que vai acontecer? A seguradora vai vir ali, está fora do padrão, o cara perde a empresa. É complexo, então, essa complexo. Não é simples assim. Desde uma empresa, laudo estrutural, usar o galpão, tem que ter.
Né? Mas é 26 quilos uma placa, mas tu bota o galpão inteiro. Então, a gente já viu, nesse período aí, eu já vi situações onde é que já caiu telhado, onde é que já pegou fogo. Infelizmente, nunca tivemos problema em relação a isso, sabe? Mas a gente tem esse cuidado. Né? Então, isso é custo também. Exatamente, entra nessa Mas questão. Mas assim, em termos dessa diferença de custo inicial, ela é muito pequena perante ao benefício que o cliente tem. Entendeu? Sim. Então, é isso que eu digo, que o mercado de fácil acesso ele permite isso, que a pessoa vai lá e vende. Cara, e aí é natural que aconteça. Aí o tempo as abóboras vão se acomodando no carroção. Exatamente. Né? Como diz o ditado, né? Vamos lá. E o que agora se fala que muita gente tem ido procurar? Tanto administradoras, síndicos, usinas. Que agora começou aquela febre. Não, eu tenho usina. Vocês não têm custo nenhum para trazer energia. Né? Agora estou aprendendo a falar também a energia para o condomínio, para a residência. Né? Não tem custo nenhum. Nós ajeitamos toda... esse é o vocabulário que eu utilizo. Nós ajeitamos toda a papelada e vai diminuir a conta de vocês em torno de 20% a 25%. Vocês têm esse direito de fazer a troca. E várias ligações durante a semana, né? Fazendo essa propaganda. Como é que funciona isso aí? É verdade, não é? Agora estou falando com uma pessoa que entende. Né? Mais uma pessoa que entende. O primeiro gerador de investimento do Estado, acho que nós fizemos em Vacaria, ali, com um amigão nosso ali. O que é essas usinas? Existem, não existem? Essa história é uma história legal, porque como eu sempre participei de todos os congressos que tinha, enfim, de sempre estar envolvido e lidando. Cara, foi bem lá no começo, o pessoal de Minas. Minas teve uma ascensão mais rápida que nós, eles amadureceram antes e foi, o pessoal falou, usina de investimento para locação e tal, mas que coisa é isso, né? Aí passava o pessoal, tu conta o milagre, mas tu conta o santo, né? É verdade. E aí a gente foi de atrás, a gente fez uma modelagem com um cliente nosso que topou a arriscar, porque era uma coisa totalmente nova. Disse, cara, ele tinha um pavilhão maravilhoso lá, que estava só servindo para bater água em cima, né? Eu disse, cara, vamos usar teu pavilhão. Aí na época custou uma usina de 100 kW pico ali, custou uns 550 mil reais, né? Porque isso em 2017 para 2018, né? Eu penso que era um dinheiro... Lá hoje já é um dinheiro bom, né? Mas lá também... E hoje tem os números maiores que nós temos, né? Também, mas essa aí na época era, acho que a maior aqui de toda a região, né? E eu disse, cara, fica tranquilo que a gente não tem um modelo de negócio ainda, nem o cliente do locador, mas a gente vai dar um jeito. Vamos dar um jeito. E ele comprou a ideia conosco, veio, a gente acabou depois sendo um projeto piloto de uma rede forte de farmácias, também não posso dizer o nome por questões de contrato, mas foi o projeto piloto dessa rede, depois nós botamos 4 usinas de 1 mega, que foi 24, 25 milhões de investimento nessa rede. E aí entra a questão de, muitas vezes, o custo de oportunidade, né? Pensar que hoje, na geração, tem 2 ambientes, o mercado livre de energia e o mercado cativo de energia. No mercado cativo, não se pode vender energia. Tu vai alocar o gerador. No mercado livre, sim. Daí é outra alternativa, outra modelagem. Geralmente são empresas que estão no grupo A, indústria e tal, que tem condições técnicas, né, tipo de forma de contratação de energia para poder negociar diretamente a energia de um gerador e pagar para a concessionária só a transmissão. Tá. Então esse é um ambiente. Esse é o ambiente. E o ambiente cativo, onde é que a maioria dos condomínios estão aqui, acho que 99%. Eles estão no mercado cativo. Então, você chama o mercado cativo isso. Cativo, por que é cativo? Porque tu não teve escolha, que eu falei no começo. Quando tu puxou energia, não, tem um prédio para ser energia. Exatamente. Tu vai na concessionária, que tem uma concessão do governo, que é regulada pela ANEEL, e dizer, eu quero ligar. Quem negocia para ti aumento de preço e tal, regula e tal, e organiza é a ANEEL. Tu tem um representante que é a ANEEL que vai regular o negócio, dizer quando vai ser um aumento, se vai ter penalidade, se não vai ter, e assim por diante. Então, tu é cativa porque tu não tem voz ativa. Né? Vamos dizer assim. Então, ali tu não pode vender energia. E aí eu vejo assim, que o pessoal tem cometido cada gafe no mercado, assim, que aí entra de novo, separar o profissional do aventureiro. Então, assim, tu não pode vender real por unidade de quilowatt. Tu está alocando um gerador. Obviamente que esse gerador ele tem uma performance, né? Então, tu está alocando algo que tu vai esperar ter energia. Mas isso não é diferente de alocar um gerador a diesel. Entendi. Então, tu tem esse direito, sim. São usinas fora a carga. Pode ser junto à carga também, desde que o
o investidor diz, não, eu vou instalar no condomínio aqui e eu faço um contrato de 10 anos, de 15 anos, num preço X que tem que ser menor do que pagaria para concessionário, senão não faz sentido. Né? Então, esse é o modelo de negócio. 15%, 20%, 30%, aí tem que olhar os números, né? Porque eu estou fora a carga, a gente chama, um gerador que está lá, pode estar em qualquer lugar da concessionária, vamos dizer que eu estou aqui em Passo Fundo, que é RGE, eu posso estar lá em Rosário, eu tenho uma usina que está lá em Rosário, outra que está outra lá em Pelotas, não tem problema, desde que esteja na mesma concessionária, tu pode compensar o crédito. Então vamos dizer, para mim ver se eu entendi. A usina é um gerador que tem lá, ela transmite a energia, vamos dizer, para um condomínio X. Uhum. Essa energia vai vir ali, daí entra naquela situação que o senhor explicou ali, que eu vou pagar uma parte para uma concessionária, que foi aquilo ali. Tributos e essa energia vai vir desse gerador, dessa usina daí, da empresa. O legal de falar, assim, que o pessoal imagina, não, mas como é que tem lá e como é que eu vou receber a minha Exatamente, eu estou pensando nisso aí, eu tô pensando, é isso aí. É normal, né? É normal pensar. O que acontece? Hoje o Brasil, nesse ponto, ele é muito legal porque a gente chama de Sistema Integrado Nacional. Então, se nós pegar o fiozinho que nós estamos na nossa luz aqui, ele está ligado no mesmo fio que está lá em São Paulo, é tudo uma teia de aranha. Eu acho que é isso aí que o pessoal tem a dificuldade para compreender. Exatamente, onde é que todo mundo está ligado aqui, com exceção do Amapá. Amapá. Porque... É o Amapá que perto da Venezuela. Tem um estado que não estava interligado por questões de poder passar no meio da Amazônia, lá os fios e tal. Era o único que estava fora desse contexto. Então, o pessoal fica com medo com essas... Mas eu tenho energia da concessionária, eu tenho, vou montar no vai faltar vai energia. Faltar. E daí como é que eu vou fazer? Não vai faltar. O que acontece? O que é contabilizado? É o crédito. É o crédito. Então a usina lá fora, ela gerou 1.000 kW, ela entende que essa usina tem que entregar esses 1.000 kW em forma de compensação de crédito, aqui no condomínio XYZ. Tá. Agora tá ficando claro. Agora, o que acontece? O caminho da energia, que o pessoal fala, mas quem que consumiu a minha energia que eu gerei? O consumo de energia sempre vai ocorrer, eu tenho a geração e eu tenho o consumo. O consumo mais perto vai usar aquela energia. Então, por exemplo, se eu instalar num condomínio, no telhado do condomínio, quando eu gerar lá, primeiro o caminho mais curto, ou seja, a gente chama de consumo instantâneo. Tá, o elevador, lâmpada e tal, o que sobrar vai para a rede. Se faltar, gera aqui, puxa o que falta da rede. Então faz um balanço. Entendi. Agora sim, agora nós estamos entendendo e o leigo vai entender também. É isso aí. Então, dentro desse gerador vem essa energia e o condomínio ou a casa começa a receber essa energia. Ela tem essa proporção de baixar, vamos dizer, na conta mensal. Por que ela baixa? Porque o custo do gerador, a locação do gerador é mais barato do que eu comprar energia da concessionária. É mais barato. Comprar, entre aspas, até estar ligado, né? E quando faz essa adesão aí, né, com a empresa, vamos dizer com a empresa do senhor, dá um exemplo, como é que fica a concessionária? Como é que é feito? Porque eu digo, a propaganda é aquilo que o senhor disse, são várias. Mas e como é que fica daí? Acho que é a grande preocupação também de várias pessoas que até procuram nós na administradora. Mas e como é que fica daí a concessionária? Qual é que é a parte burocrática? Tem algum contrato que faz com a nova empresa? Por quanto tempo não tem? Como é que funciona isso aí? É uma das coisas que o pessoal diz, mas a concessionária está perdendo. É uma concorrência. O gerador é um concorrente de outros geradores. A concessionária tem um gerador. A concessionária ela tem o direito de distribuição. Ela ganha, porque se tu pegar na conta, eu até peço para todo mundo olhar com calma agora a próxima conta. Vamos olhar sim. Vai ter lá TE, consumo TE e consumo TUSD. O consumo TE é tarifa de energia. Essa é a tarifa que a concessionária arrecada e paga para o gerador. Ou ela paga para uma centralizada, que é do governo, que é de leilão, ou ela paga para alguém, ela arrecada e paga. A parte onde é que ela ganha dinheiro é na transmissão. Transmissão ou distribuição. Né? Geralmente é a distribuição que é onde é que ela vai cobrar de todo mundo. Ali ela ganha. Então, se não seria uma concorrência que vai realmente bater muito forte neles. Claro que quando ele junta a carga e tem aquele consumo instantâneo, ela não enxerga. Aquele pedacinho ela perde. Sim. Ali ela perde. Mas, ao mesmo tempo, alivia a rede, né? Porque tem lugares que falta energia, ela dá uma equalizada, então é benéfico para a rede também. E o condomínio ou a residência teria algum custo para instalação?
Se for nessa modalidade de locação de gerador, não tem. E esse é um momento que, cara, tem sido muito forte para nós hoje. Como a gente foi pioneiro nesse segmento. Eu vejo que tem bastante, a procura é grande. Nós fizemos um pouco diferente a nossa modelagem. A gente trabalha com usinas dedicadas direto, né? Alguns casos a gente faz algumas com 2, 3 clientes na mesma usina. Mas a gente não pulveriza muito uma usina com 500, 600, 1.000 clientes que a gente vê por aí. Porque a questão de gestão é muito complexa. Sim. E até junto à concessionária. Então, a gente tendo essa usina linkada direto com 2, 3, 4 condomínios, fica fácil de gerir. Fácil entre aspas, né? Tem que ter conhecimento. Sim. Mas eu minimizo alguns problemas no meio do caminho. Então, para o condomínio não tem custo, não tem risco nenhum. Porque o contrato já prevê que se eventualmente tiver alguma falha, obviamente eu estou alugando um gerador, ele tem que funcionar. Sim. Que nem alugar uma casa, daqui a pouco levantou o telhado, força maior, cara, não vou te pagar a locação porque a tua casa não me entregou o objeto que se propunha a entregar. Então, eu vejo muito bom no momento que nós temos hoje, porque o financiamento está alto, né? Então, antigamente, a gente conseguia praticamente trocar a conta de energia com o financiamento e depois... Eu entendo que, obviamente, a longo prazo sempre é melhor ser dono da própria energia. Né? Não tira esse viés, porque é um viés de longo prazo, vamos dizer assim. Ao longo prazo seria as primeiras... Mas com a taxa Selic a 15, daqui a pouco indo a 16, não sei se vai acontecer agora por conta da guerra, hein? A gente entende que daqui a pouco, eu economizar sem fazer investimento, sim, pode ser uma boa. Como também é um primeiro contato, né, Alan? Aprender, né? Vamos pensar o seguinte, botei lá o gerador, beleza. Em alguns casos eu tenho várias redes que a gente atende, né? Inúmeras, né? E aí a gente sempre dá a oportunidade da rede, se daqui a pouco quiser comprar o gerador que ela alocou e aquele cliente que fez investimento quiser vender, ele tem a prioridade de compra, como se fosse um negócio imobiliário, entendeu? E aquela pessoa que tem uma residência pode também entrar em contato, entrar em contato com a empresa? Eu gasto 500 de energia por mês. É vantajoso? Tem essa possibilidade também de fazer essa entrada na usina também ou não? Existe sim, legalmente existe a possibilidade sim. Vocês fazem também isso aí? Ou já não... O nosso foco como empresa é mais empresa com empresa. Empresa com empresa. Exatamente. Então, a gente faz dessa forma, sabe? Tem algumas empresas que, como diz, botam lá 500, 600 pessoas numa usina, mas é um outro caminho. Por questões de entendimento das mecânicas, a gente prefere empresa com empresa. É mais seguro para a empresa, é mais seguro para o investidor. Né? E ela baixa esse valor aí mesmo em questão de percentual, 10%, 15% na energia? Sim. Baixa? Sim. Depende, é lei de oferta e procura. Né? Até pouco tempo atrás nós estava faltando usina. Estava faltando usina. De repente sobrou um pouco da usina. Então depende muito do momento do contrato, entendeu? E não mexe nem numa estrutura nenhuma? Não mexe nada. Porque, como dizer, é uma compensação. Então, onde é que eu tenho lá o gerador, ele vai gerar, a gente vai destinar a compensação de crédito lá para o condomínio. Simples. É uma questão também que eu vejo que é inovadora também, né? Porque, como o senhor falou, na questão que não precisa fazer um financiamento, né? Exatamente. E hoje o pessoal também conhecer essa questão da energia ali, né? E hoje tu falou em condomínio ou falou em diminuir custo, todo mundo já... Não, e o pessoal pensa que a gente falou, na qualidade eu vou ficar sem energia, será que é a mesma energia? Não vai mudar nada. É só pagar menos. Porque tu vai para uma assembleia e tu diz, tem essa possibilidade. Aí o pessoal não entende. Aí, né... Será que dá? Não dá? Mas e daí? A concessionária, mas sempre foi essa, né? E aí o senhor está agora vindo explicar para nós, não, é energia, é assim que funciona, assim. Acho que esse conhecimento é interessante para as pessoas também mudar a crença. E aquilo que o senhor falou exatamente, conhecer dados, ver que a energia é isso aqui, não vai mudar. Exatamente. Né? E a empresa do senhor, quantos colaboradores tem? Olha, giram de 15 a 20 pessoas na base. Mas tem pessoas que estão conosco que são desde o começo, né? Eu acho que o mais novo na empresa deve ter uns 7, 8 anos de casa. E como é que o senhor teve, porque eu vejo que o senhor tem uma paixão aí por energia, o senhor sabe detalhes por detalhes. Como é que surgiu como é que veio essa...
Olha, descontrair um pouco aí, né? Como é que veio essa paixão, hein? Porque vê que o senhor gosta mesmo da energia aí. eu fui aquele aluno chato, queria saber o porquê de tudo. Entendeu? Porquê de tudo, mas então o senhor tem que ser parente da minha Não filha. que seja o melhor aluno, tá? Porque a minha filha quer saber o porquê de tudo, né? Eu disse pra ela. Ela é porquê? Porque eu disse, pare, pelo amor de Deus, que porquê aí. Eu ensinei a minha filha também a fazer o porquê. Daí eu até uma vez disse, porque sim, porque sim não é a resposta. E é bem isso mesmo, né? Ela quer saber. Então, a gente tem que ser inquieto com as coisas, tem que pensar diferente, porque a gente acaba ficando num quadrado que muita gente, tô fazendo, mas por quê? Porque sempre foi assim, mas por que sempre foi assim? Por que eu não posso ser dono da minha energia? Por que eu não posso ser diferente? Sim. O próprio carro elétrico, né? O pessoal fala assim, tipo, meu Deus do céu, daí é um monte de propaganda contra, porque é disruptivo, né? Na época que saiu energia, que a Thomas Edison inventou a lâmpada, provavelmente o setor de velas deve ter enlouquecido, né? É. Então, da mesma forma, o carro elétrico. Nós temos um na empresa que está batendo 70 mil quilômetros. Não gastamos praticamente nada. Se tu pensar, isso é uma comunidade interessante, tá? A gente chama de custo nivelado de energia. O cara que ele adquire um gerador, se eu pegar o investimento, é como se ele tivesse comprado energia para 25 anos para ele ficar com aquele preço do gerador. Se eu pegar isso e dividir isso, ele dá a gente chama de LCOI isso. Ele dá um custo de energia de 12 centavos, 11, 12, de acordo com o investimento. Hoje a energia está R$1,05. R$1,05. Daí se tu pensar, o pessoal não faz a conta. Não faz. Quanto que custa a caloria? Porque, cara, nós estamos falando de energia, né? Por isso eu falei, nós não estamos falando só de gerador. Não estamos. Falando de energia. Na casa, eu tomo banho a gás. Beleza, tem gente que vai defender que o banho a gás é melhor, tudo bem. A questão de conforto não se discute, apesar de hoje tem chuveiros muito, muito bons, elétricos, onde a caloria é muito mais barata, mesmo sem ter o gerador solar. Se tu pagar R$1,05 é mais barato que o gás. O fogão de indução, é muito mais eficiente que um fogão a gás. E a caloria lá é muito mais barata que o gás. Então, a partir do momento que começa a movimentar, entender que hoje, na energia do dia a dia, a gente vai gastar no fogão, no transporte, no banho, e começar a pensar como tu vai gerenciar isso, por isso que eu falo, por que não ser dono da própria energia? Pensa, 70 mil quilômetros, mas meu carro vai desvalorizar. Cara, é um dos melhores carros que eu já tive até hoje. Também não vou dizer a marca, mas enfim. Sim. Não bate, é silencioso, estável. E aí tu vai para a China, eu fui, cara, maioria elétrica. Tudo elétrico. Bateria, porque, cara, se durar 300 mil quilômetros, como diz aí, tu compra um litro de gasolina, que não gastou até então, bota ali, taca fogo, pronto, já se pagou. Sim, se paga, né? E hoje em dia, o que a gente quer? Que a gente quer andar rápido, o tempo, né? O tempo é o aliado, mas não poderia ser também, né? Mas a gente quer sempre ganhar tempo em tudo, né? Então eu vejo assim, essa parte que tu falou assim, pensar na questão energética é uma coisa que sempre me atraiu, né? Porque é uma necessidade básica, né? Então, fotossíntese é energia, né? Gerar uma planta é energia. Então, a questão ecológica é importante também, sim, né? Isso, a questão do módulo é muito latente também, né? Então, a gente acaba trazendo um benefício ambiental também que acaba sendo um legado. É algo de propósito, né? E eu acho que também tira aquele, não monopólio, mas também desengessa um pouco, né? Aquela questão que, dependente, concessionária X e tal, tu começa a abrir um leque e dar mais opções para as pessoas também, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, e a manutenção, uma pergunta minha pessoal, a manutenção dessas questões faltou luz, eu tenho a usina ali, vem a concessionária e faz alguma coisa externa ali. A responsabilidade da concessionária é ter a medição. Da medição para dentro, sempre a responsabilidade do cliente. Né? Daí o pessoal pede, mas Lierson, se terminar a luz, eu fico sem luz? Sim. Nesse momento, sim, desde tem os sistemas híbridos que são com baterias. Tá? Então, o que acontece? O sistema tradicional ele tá linkado com a rede. Se terminou a energia da rede, ele desliga por segurança, porque senão, daqui a pouco o pessoal desliga lá o poste para fazer uma manutenção e eu gero tensão e corrente aqui, eu posso matar alguém do outro lado. Então, por segurança, ele... Deu um vendaval, desliga também. Vem o pessoal da concessionária e faz o conserto normal. É normal. Tu é um consumidor igual, com o mesmo direito dos outros, só que tu é um gerador também.
E aí existe agora também o advento aí também para a residência, que é a questão das baterias, né? Então, essa é uma coisa que também está baixando de preço, né? A gente já vendeu, até mês passado, nós vendemos uma bateria grande para uma universidade ali em Mato Grosso do Sul. Então, para exatamente no horário de ponta, né, que a gente chama das 6 às 9, que é mais cara a energia, ele vai fazer um trade, ele vai carregar a bateria no horário mais barato, que é a energia, e descarregar no horário que é mais caro. Até isso. E ao mesmo tempo, se eventualmente faltar energia, ela serve de backup. Então, ela consegue segurar a carga por um tempo. Então, isso é uma coisa que já está viabilizando. Há 2 anos atrás, quando eu estive na China, eu tinha um pavilhão inteiro que era só de bateria, todos os fabricantes estão investindo forte nisso. Na última feira em São Paulo, dá para dizer que quase nem era mais uma feira de solar, era uma feira de bateria. De bateria. Tinha muita coisa, então isso está acontecendo muito rápido e isso também dá um suporte para até, nós estamos falando de carro elétrico, carregar no condomínio, nós estamos falando de condomínio. Sim. Se nós pensar que cada carregador veicular lento, ele é um chuveiro elétrico ligado. Então, se eu tiver 70 chuveiros elétricos, muitas vezes não, 99% das vezes, a potência do transformador que abastece aquele prédio não aguenta. Exatamente, até não sei se o senhor pode me esclarecer ou não, o pessoal tem questionado. E daí, como é que nós vamos fazer agora nos condomínios? Aqueles condomínios que não tem, né? Será que suporta? Não suporta? Instalação? Existe assim, tipo, a gente chama quase com um carregamento inteligente. Porque tem momentos que o prédio está usando a plena carga, o pessoal chegou em casa de ar-condicionado, de repente de madrugada está todo mundo dormindo, eventualmente tem o ar-condicionado ligado, né, no verão e tal, então tu tem uma oscilação da potência girando. Então, em cima disso, hoje tem software que vai dizer, opa, vou instalar carregador em tudo, mas eu não posso ligar tudo junto, senão vai cair o prédio. Sim. Então, o software vai entender, opa, tem um espaço de X potência liberado, esse X potência eu vou dividir entre os carros que estão carregando. Entendi. Vai dar prioridade para a carga do apartamento e secundário dos veículos. Só deve ter aquele detalhe, que a puta carregou, se eu carregar cheio de manhã cedo, está sem carga, pode acontecer. Aí, uma situação é a própria bateria, que tu pode daqui a pouco fazer um sistema de armazenar a energia nessa bateria maior, e aí ele trabalha independente do prédio. Então, existe solução. Tem solução, né? Tem solução, mas o que não dá é para simplesmente sair plugando carga que... Vai explodir. Ou vai cair o disjuntor, né? Não, sim. Mas aí nós entramos na situação que a energia cada vez está fazendo mais parte, né? Do dia a dia, né? Vai ver a preocupação, tu vai se preocupando quando tu vai tendo mais utilidade nela. É isso aí. Né? É isso aí. Agora o meu carro é elétrico. Opa, mas eu tenho que achar onde que eu posso carregar ele. Antes o box ali era só para deixar o carro, ou botar eletrodoméstico, alguma coisa. Agora não, agora eu tenho que botar um adaptador ali para carregar meu carro. E o problema da matriz energética não é nem tanto a geração, e sim a potência. Para ficar mais fácil de entender, como se tivesse um caminhão que carrega 30 toneladas. Ele pode fazer uma carga por dia, em 10 dias carregar 300 toneladas. Agora, num dia ele não consegue carregar 300 toneladas. E o que acontece com nossa energia hoje é isso. Mas às vezes tu tem um calorão lá e todo mundo resolveu no Brasil ligar o ar-condicionado junto. Então a potência do sistema ela exige demais. E aí eu não tenho potência para entregar. Por isso que a gente está com bandeira vermelha, tem outros indicadores que aumentam o preço da energia para exatamente tentar segurar esse momento da potência, entendeu? Agora o senhor falando bandeira vermelha ou não, esse horário de verão aí, o que o senhor me dizia que é para economizar energia, não era melhor, não era? O senhor que entende aí na questão de energia, que o pessoal mudava, eu dizia o horário de verão para mim é bom porque ficava mais tarde, né? Sim. Isso aí influencia ou não influenciava? Influencia porque o momento, assim, tipo, queira ou não queira, é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? E assim, é de grão em grão que se faz o consumo, né? Exatamente. Então, tu chega, por exemplo, ainda tá claro, tu não vai ligar a luz, né? Uma outra luzinha que não tá ligando já começa no universo de milhões de habitantes, aí isso faz diferença, sim. Né? E aí, quando vê, já vai dormir e tal, e tu desloca um pouco o hábito de consumo, né? Fora isso, às 6 às 9 é o momento que o pessoal sai, chega em casa, e as indústrias também tem que fechar, daí entra com o gerador, quem tem que trabalhar, ou pagar mais caro. Então, a indústria paga mais caro das 6 às 9, por conta disso. Que é basicamente para deslocar o consumo deles, para liberar o consumo para nós que chegamos em casa, enfim e tal, que eu chamo de pico de consumo.
E aí está se estudando também a questão de tarifa horária, tem muito para acontecer ainda, chamando de redes inteligentes, enfim, tem muita tecnologia embarcada que ainda vai ter que vir para as redes, né? A gente tem uma rede que ainda vai ter muita entrada de tecnologia, com bateria, com, enfim, uma série de coisas que vai estar trazendo essa facilidade para nós, né? E vamos lá, e qual é a projeção aí da empresa? O que a empresa pensa aí para o futuro, os clientes novos, os clientes que são atuais? O que a empresa tem? Qual é o propósito da empresa aí agora para o futuro, hein? 2026, 2027? O que a empresa almeja aí? Olha, o nosso trabalho sempre foi trazer novidade, trazer consultoria, vamos dizer assim. Não é nem tanto a venda ela é consequência, né, obviamente, né? Uhum. Então, hoje a gente já tem outra empresa que a gente é sócio, fundamos aí, que a gente atua com consultoria a nível nacional. Né? Então, a gente tem hoje outros integradores, que a gente chama, empresas que nem a Eletroaurora, são integradores que compram o gerador, instalam, homologam e fazem pós-venda. Então, a gente tem um conhecimento muito vasto, tanto no mercado cativo quanto no mercado livre. Eu entendo que o mercado livre vai ser uma coisa que vai crescer muito, inclusive vai estar abrindo o mercado para qualquer um de nós poder comprar energia. Isso já acontece em outros países, no Brasil não vai ser diferente. Só que aí demanda assim de como é que eu vou tarifar isso, como é que eu vou controlar. Então tem a questão de TI, tem uma série de coisas que envolve isso aí. Parece que o Brasil agora está começando através das empresas que parece que... essa parte do Mercado Livre vai acontecer daqui a pouco no teu apartamento ali, tu vai poder escolher se tu quer comprar energia de um gerador direto ou quer continuar ligado no mercado cativo na concessionária. Exemplo é isso. Aí, para isso, tem que ter uma vantagem financeira, tu jogar para um lado e para o outro. Né? Então, essa empresa, nós somos sócios, que a Auris ali, ela faz isso. A gente trabalha com geração no Mercado Livre para empresas, indústrias, enfim, que também antigamente só faziam um contrato de compra de energia. Sim. E nunca ninguém fomentou eles a pensar, mas tu pode ser dono da própria energia. Opa, não parei para pensar. Então, a gente tem modelagens que encaixam. Então, a gente hoje tem integradores, são mais de 35, 36, 37 integradores no nível Brasil hoje que se valem da consultoria nossa para encaixar a geração no mercado livre de energia. Muito bom. E nós estamos encaminhando para o nosso final, nosso podcast. Qual é a mensagem que tu passa aí para nós através do podcast aí, para o consumidor, né, para o futuro cliente da empresa aí, cuidar, ser cliente de vocês aí na questão de energia? Qual é a mensagem que passa para nós aí final? Eu digo assim, invistam. Pode falar na câmera. Eu digo assim, invistam o tempo tentando entender o que vocês estão comprando. Que depois que entender, fica fácil tomar decisão. É simples assim. Então, se valer de 2, 3 pessoas para entender no dia que vem, né? Tipo, histórico, equipamento. Cara, a informação, nós estamos vendo a era da informação. Né? Então, hoje é só se dedicar um pouco. Não existe milagre de preço. Não existe milagre de preço. Né? Qualidade tem um linear, né, que para baixo não funciona. E tendo isso, né, não tem porquê de não ser dono da própria energia, né, gente? Pelo amor de Deus. E de novo, desafio todo mundo faça a conta num mês. Quanto vocês gastam de energia, de combustível e multiplique pela vida de vocês. Se quiserem fazer juro composto sobre isso numa aplicação, sei lá, né, bota ali na IA. Né, hoje tem, né? Quanto eu teria hoje se eu não tivesse gastado isso aqui, tivesse botado numa aplicação. Vocês vão se surpreender. E o endereço da empresa aqui em Passo Fundo e o telefone, pessoal, contatar? Nosso escritório aqui na Coronel Chicuta, né, 575, sala 801, 802 e 803. Nas redes tem o @eletroaurora também, que Instagram pode estar acessando ali, né, bem tranquilo. O telefone tem do escritório 54-9165-1606 e o telefone fixo 54-3045-2605. Agradeço a participação, foi muito esclarecedor, tirou várias dúvidas minhas pessoais, né? Sim, isso é bom. E eu acho que ficou um bom podcast e vai ter sucesso e o pessoal vai gostar. Porque esclareceu muita coisa sobre energia, sobre placas, sobre usinas, o que era uma usina, como é que chegava a energia na sua residência, no seu condomínio. Eu acho que o pessoal não tinha essa deficiência de compreender como é que funciona isso aí. Porque a gente conversa com o outro, um falava uma coisa, outro dá uma sugestão de alguma coisa, e nós não sabíamos como é que funcionava na verdade. Eu acho que o seu conhecimento trouxe as respostas que a gente estava buscando. Né? Então, agradeço a sua participação e
foi de grande e espero que o senhor retorne aqui, né? Ou a gente faça, que a gente também tem uma outra alternativa de fazer um podcast na empresa mostrando como é que funciona. Com certeza, né? Vamos visitar uma usina. Vamos visitar uma usina, temos aqui um estúdio móvel que vai na usina, mostra tudo e mostra a empresa. Mas está feito o convite também para fazer isso aí. Eu agradeço pelo convite, foi muito legal estar nesse ambiente aqui, discutir um assunto que a gente gosta, né? Domina, né? Então esse foi mais um podcast GalhaziCast. Siga o GalhaziCast nas redes sociais, Galhaz Gestões de Condomínio, no YouTube, no Instagram, Galhaz Gestões de Condomínio e no Spotify. Até o próximo episódio. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do GalharziCast. Obrigado por estar conosco. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e siga o GalharziCast na sua plataforma favorita. Até o próximo episódio, porque aqui o diálogo nunca termina.